Nós vamos então fazer a leitura de um texto para a gente meditar e depois nós vamos orar em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Nós vamos meditar na palavra do nosso Deus antes de fazermos as orações. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Apocalipse 3, 20. É o último livro da Bíblia. Prometo que vou encerrar no horário, tá, irmão? Fica tranquilo. Alguém aceita água enquanto você procura? Muito bem. Apocalipse capítulo 3, verso 20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém? Esse é o texto básico da nossa ministração de hoje. E o assunto que eu quero tratar, uma visita muito especial. Esse é o assunto que eu gostaria de ministrar com os irmãos. Uma visita muitíssima, muito especial. Amém? Feche os seus olhos, faça a sua oração, peça ao Senhor que abençoe a sua vida, a sua casa, a família. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela noite que passamos na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui na Tua casa, nesta manhã dominical. Te agradeço pela vida dos irmãos que deixaram a sua casa para estar aqui, te adorar, te exaltar, ouvir, Senhor, receber o melhor de Ti. Nos abençoe nesta manhã, Senhor. Pai querido, obrigado pelo pão de cada dia, obrigado porque o Senhor tem dado ordem aos seus anjos, conforme o Salmo 91, verso 11, para que não tropecemos com nosso pé em pedra, e dará ordem aos seus anjos, para que não tropece com teu pé em pedra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem dado essa ordem aos seus anjos, para que caminhamos sem tropeçar. Obrigado, meu Deus, pela saúde. Obrigado, meu Deus, pela vida eterna. Muito obrigado pelo teu plano de salvação. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Oh, Senhor, força. O Senhor tem nos feito andar, levantar, caminhar, dormir, acordar, trabalhar. Muito obrigado, Senhor, porque muitos gostariam, mas não podem, Senhor. Às vezes reclamamos sem necessidade, porque tudo o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, Senhor. Perdoe as nossas murmurações, as nossas reclamações sem sentido, sem necessidade, sem razão. Nos perdoe, Senhor, porque às vezes falamos como louco, às vezes falamos daquilo que não entendemos. Senhor, perdoa-nos, ó Deus, purifica-nos, ó Pai, e prepara-nos, ó Deus, para o grande arrebatamento da igreja. Não nos deixe ficar para trás, não esqueça de nós, meu Deus, não esqueça dos nossos filhos, não esqueça da nossa casa, não se esqueça dos nossos entes queridos, Senhor. Quando a trombeta soar, que estejamos todos apostos, Senhor, e sermos levados pelo Teu Espírito ao encontro do Senhor nos ares. E aí estaremos para sempre com o Senhor. Muito obrigado por esse plano maravilhoso.
Não nos deixe olhar para trás com desejo de voltar, mas se olharmos para trás um dia, seja para nunca mais querer aquela vida velha, Senhor, escravizada, dominada, mas que possamos olhar sempre para frente, para o alto, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Abençoe, Senhor, cura o teu povo, Senhor, cura as enfermidades físicas, cura as enfermidades espirituais, cure as enfermidades emocionais. Ó Senhor da glória, estenda as tuas mãos e liberta, cura, aviva a tua igreja, aviva o teu povo, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Abençoe aqueles que vão estar nos assistindo pelas redes sociais, derrama sobre eles a graça, a unção, o milagre, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, nos abençoe, Senhor, nesta manhã. Abençoe os pastores, diaconatos, crianças, jovens, adolescentes, abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Amém. Digam graças a Deus. Aleluia. Obrigado. Podemos assentar, irmãos. O assunto que eu quero ministrar junto com os irmãos é uma visita muito especial. Quem é que não gostaria de uma visita especial na sua casa, hein? Quem é que não gostaria que alguém importante chegasse lá, batesse na porta e você vai ver aquela pessoa especial? Então nós queremos falar que essa visita é muitíssima especial. A Bíblia Sagrada nos fala em Lucas 19, capítulo 42 ao 44, sobre o dia da visitação. Quando Jesus fala para o povo judeu, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos deste teu dia, que a tua paz te pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados, e te derribarão ou derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo da tua visitação. O ser mais importante, o ser mais extraordinário, estava visitando Jerusalém, mas isso estava oculto aos seus olhos, estava escondido aos seus olhos, porque havia uma manta religiosa, tradicional, que vedava os seus olhos, que fechava os seus olhos. E a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Então eles não reconheceram o dia da visitação, quem é que estava visitando Jerusalém. Então Jesus teve que chamá-los, dizendo: olha, haverá dias que te cercarão de trincheiras, e seus filhos morrerão, a cidade será destruída, porque vocês não estão entendendo o dia da visitação. Êxodo capítulo 32, verso 34. Olha o que diz aí.
Vai, pois agora, conduze este povo para onde te tenho dito, e eis que meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Você está observando que a visita, nesses 2 versículos, essa visita tem um chamado a julgamento. Moisés está tirando o povo do Egito, levando para Canaã, mas no meio do caminho esse povo se rebelou contra Deus e contra Moisés. Contra Deus e contra Moisés. Aí Deus falou com ele: leva esse povo, porque o dia que eu visitá-los é para confrontar os seus pecados. Vamos ver outra. 1 Pedro 2,12. Olha o que diz aí. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que fala mal de vós como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Aqui já está mostrando que há um olhar aquilatado, um olhar sem nenhum embaçamento, sem nenhuma nuvem, um olhar de perto, para que as pessoas vejam as atitudes dos cristãos. Porque às vezes o cristão é colocado num pacote só, como se fosse um malfeitor. Eles englobam a pessoa num pacote só, como se fosse um malfeitor. Então, olha, no dia da visitação do Senhor, Ele vai fazer a diferença entre aquele que serve a Deus e quem não serve. Eles glorifiquem a Deus porque vocês andaram conforme aquilo que foi ensinado. Então, o que significa o dia da visitação nesses textos que nós acabamos de ler? Então, o dia da visitação refere-se a um momento em que Deus age na vida de uma pessoa ou de uma nação para abençoar ou julgar. Então, quando Deus visita uma pessoa ou visita uma nação, a intenção de Deus é abençoar em primeiro lugar, oferecer a bênção ou um julgamento. E isso trata-se de um tempo profético, porque a bênção e o julgamento não é repentino ou imediato, ele é futurístico, escatológico, profético. Vai acontecer amanhã, vai acontecer depois de amanhã. Então, ele vem fazer a inspeção e julgamento do caráter e ações dos homens, sendo essencial reconhecer e aceitar a visita divina para não perder a oportunidade de alcançar a paz e a salvação. Então, a visita de Deus é para olhar o nosso caráter e para a gente não perder a oportunidade que Ele está dando para nós de nos abençoar e de nos fazer alcançar a paz e a salvação. Então, a Bíblia mostra, tanto no Velho Testamento como no Novo, em algumas partes, antes de
de Jesus, da igreja ser instalada, que Deus fez isso através dos anjos. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim, olha, Deus nos falou de muitas maneiras, pelos profetas, mas ultimamente Ele tem falado através do seu Filho, nos últimos dias pelo Filho. Então, a Bíblia mostra que muitas pessoas receberam a visita de alguém especial, alguém divino. Por exemplo, Maria, lá no capítulo 1, verso 26 de Mateus, aliás, de Lucas, Maria recebeu a visita de um anjo. De um anjo. E ele veio fazer o que com Maria? Ele veio anunciar para Maria que Maria seria mãe. Olha, aí no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Então Jesus enviou seu anjo para anunciar a Maria que ela seria mãe, a mãe do Filho de Deus, a mãe adotiva do Filho de Deus, a mãe emprestada do Filho de Deus. Foi uma mensagem do anjo Gabriel. Cornélio, lá no capítulo 10 de Atos, versículo 3 e versículo 4, Cornélio era centurião romano. Ele estava orando de manhã cedo, apareceu um anjo para ele e falou assim, olha, eu tenho visto, Deus mandou aqui porque Ele tem visto as suas obras, tem visto o seu coração bondoso, fazendo as suas orações, fazendo as suas esmolas. Então Ele me mandou vir aqui para falar com você, que Ele está vendo tudo de pertinho. Então Ele mandou fazer uma visita para você. Como Gabriel visitou Maria, como o anjo agora está visitando Cornélio, e era quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia-lhe, Cornélio, Deus chamou pelo nome, porque era conhecido. Quando a gente ora, quando a gente tem comunhão com Deus, nós somos conhecidos no céu. Você pode não ser conhecido no seu bairro, você pode não ser conhecido na sua cidade, mas no céu eu tenho certeza que você é conhecido. Temos certeza que nós somos conhecidos. Mas também tem outra coisa, nós somos conhecidos no inferno. Sabia disso? Quando aqueles 7 irmãos foram expulsar um demônio de um rapaz, ele falou assim, os irmãos falaram assim, esconjuro-te, te mando sair em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O inimigo falou para ele assim, olha, quem são vocês? Eu conheço Paulo e sei quem é Jesus. Está dando para você entender? Quando você levanta de madrugada, essa semana nós estamos fazendo essa campanha aí, já terminou acho que ontem, não vai terminar, terminou hoje, mas eu vou continuar. E eu não paro mais. E se alguém ainda tiver pedido aí, pode mandar para mim. Então, quando você se levanta, ou quando você deixa alguma coisa e vai para o seu cantinho da oração, ao inimigo já vem ele, ou já vem ela. Está dando para você entender? E lá no céu, o Senhor, olha, Ele já está lá. Então é conhecido no céu e conhecido no inferno também. Porque na hora que você fala em nome de Jesus, o inferno treme. Porque Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios. A gente não tem noção nenhuma do que está acontecendo no reino espiritual.
Satanás fica igual um enxame de abelha que alguém bateu na sua caixa, fica igual um enxame de marimbondo que alguém deu uma pancada na sua caixa, sai marimbondo de tudo quanto é lado. Ou então quando aquela casa está cheia de barata, que vem o Baygon, elas começam a vuraçar. Ou quando elas estão bem tranquilas lá, andando na sala, onde o irmão lá em Ubá falou assim: pastor, eu não quero que você fique pagando aluguel, eu quero arrumar, eu tenho uma casinha lá desocupada, eu quero que vocês vão morar lá. E não tinha ônibus para lá. Quando terminava o culto, a gente tinha que pegar a linha do trem e andar pela linha do trem até onde chegasse a casa dele, que ele deu para a gente morar. Aí era uma casinha bem simples, de telhado, comoeira, sem forro, uma casinha simples, um quarto, uma sala, uma cozinha, e tinha na cozinha um poço na cozinha, bem arrumadinho, com manilha, tampa. Aí um dia quando nós apagamos a luz, eu estou lá dormindo, quando eu escutei assim, o que é isso? Quando eu fui ver, era barata. Quando nós acendemos a luz, a cozinha estava crivada de baratas, as baratas estavam em festa. Parecia que tinha sido o aniversário da rainha. E elas andavam para lá e andavam para cá. Quando nós acendemos a luz, aquilo tudo foi tudo congelado. Assim é quando você vai orar, quando você vai falar com Deus. Satanás está lá bem tranquilo com seus demônios, tramando contra você, mas a palavra de Deus diz que o Senhor vai na nossa frente e nenhuma arma contra ti prosperará. Ele guarda o nosso caminho, Ele guarda a sua entrada, Ele guarda a sua saída, desde agora e para sempre. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. E quando você começa a orar, aquilo vai igual barata saindo, porque a grande luz chegou ali, a grande luz, os céus está recebendo a nossa oração está subindo perante Ele, está sendo colocado numa salva de ouro. E quando falamos em nome de Jesus, pedimos, Ele é o primeiro e o último, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. A Ele todo nome, todo homem se dobrará o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Então os demônios tremem. Então a Bíblia mostra que o anjo era enviado de Deus para fazer uma visita. Visitou Abraão também, lá no capítulo 18, do 10 ao 14. Agora, veja bem, ele visitou Maria para anunciar que ela seria mãe. Anunciou a Cornélio para abençoar a sua vida. Agora ele aparece a Abraão para curar, para fazer um milagre na esposa de Abraão, Sara, que era estéril, que eles queriam ser pais, mas ela é estéril, não podia ter filhos. Então Deus visitou, Deus mandou uma visita especial. Aliás, ele próprio pessoalmente, junto com o seu anjo. Porque quando Abraão o viu, Abraão o adorou, e o anjo não recebe adoração. Se recebeu é porque não era o anjo, era o Senhor que veio junto com o seu anjo anunciar a Abraão que Sara seria curada da sua esterilidade. Aleluia! Então é a presença do anjo, a presença do Senhor na tenda de Abraão. E disse: certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, quer dizer 1 ano, e eis que Sara tua mulher terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele, e era Abraão e Sara já velhos, adiantados em idade. Abraão tinha 100 anos e Sara 90. Já Sara havia cessado o costume das mulheres de ser mãe, de gerar filhos. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei eu ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Mas Deus prometeu daqui um tempo, 1 ano,
que é o tempo da vida. 9 meses, eu voltarei aqui e você vai estar amamentando. A visita foi para cura. A visita foi para fortalecer. Então tem a visita do julgamento. Tem a visita da cura. Tem a visita do ensinamento. Outra visita que foi para curar. O anjo foi enviado à casa dos pais de Sansão. Primeiro o anjo apareceu para a mãe de Sansão, que era estéril, não podia ter filhos, e falou para ela: você vai ter um filho. Aí ela não acreditou, aí foi para o pai. No outro dia o anjo apareceu para o pai, que não era pai ainda, Manoá. Senhor Manoá, foi enviado aqui para dizer para o senhor que a sua esposa vai ganhar um neném, e ele será nazireu desde o ventre, consagrado desde o ventre. Então, olha, não deixe ele comer coisa sacrificada a ídolos, não deixe ele tocar em cadáver, não deixa ele beber bebida alcoólica, não deixa ele se casar com pessoas que não sejam do povo, e não deixa ele cortar o cabelo. Ele ficou mudo, ele ficou assustado, porque o anjo foi lá para trazer cura. A visita é para trazer cura para aquela mulher estéril. E hoje a Bíblia, a palavra de Deus, mostra para nós, raramente a gente vê aparições angelicais no nosso tempo hoje. Raramente você vê alguém: olha, apareceu um anjo para mim e falou isso, isso, isso. Sabe por quê? Que a gente não tem mais essas visões de anjos e aparições de anjos. O que é a missão de um anjo? O anjo, a palavra anjo significa mensageiro. Aquele que vai levar a mensagem de Deus, como fez para Daniel, como fez para todos esses que eu falei aí, muito mais. Mas agora, o próprio Senhor está fazendo esse trabalho. Nós temos 9 bilhões de pessoas no mundo. E o Evangelho se espalhou pelo mundo inteiro. E aí quem é que está fazendo a visita? O próprio Senhor Jesus. Se você olhar os 7 períodos da igreja, do Apocalipse, capítulo 2 até o 3, você vai ver: eu conheço as tuas obras. Por quê? Eu estou olhando de perto. Eu sei as tuas obras. Eu estou vendo o que você está fazendo. Já não está ocupando o anjo para poder fazer essa inspeção. Inspeção quer dizer examinar, olhar de perto. Então o próprio Senhor Jesus está fazendo. Então qual é a visita mais importante? A super importante, importantíssima. Eis que estou à porta. Se alguém abrir a porta, você não vai ver anjo, você vai ver o próprio Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus do Universo, o Senhor da Glória, o Todo-Poderoso, aquele que veio, aquele que vai voltar, aquele que foi morto, ao terceiro dia ressuscitou, aquele que venceu o diabo, aquele que venceu as doenças, aquele que venceu a morte. É Ele que está à porta e bate. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia! Ele está vindo pessoalmente. Ele está vindo pessoalmente para olhar o que nós estamos fazendo, como nós estamos caminhando. Mas a palavra de Deus mostra que ele vem, primeira vez, ele bate como Redentor. Eis que estou à porta e bato como Redentor. E como Redentor, ele respeita o nosso livre-arbítrio, conforme Zacarias capítulo 4, verso 6.
Olha o que diz aí a palavra. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A gente não pode obrigar ninguém, mas essa ação, esse trabalho do Espírito Santo, o Espírito Santo irá convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É uma obra do Espírito Santo. Então a única coisa, não adianta ficar brigando com o filho, você tem que ir para a igreja, tem que isso, não adianta brigar com o marido. Ora por ele. Senhor, que o teu Espírito convença o meu marido, que teu Espírito o convença do pecado, da justiça, do juízo. Não adianta você obrigar seu filho, porque ele pode vir por causa de você. Ele pode vir por causa de você, não por causa dele. Então, a nossa parte é, como Paulo, como o próprio Jesus, eu me santifico a mim mesmo por eles. Paulo disse: por essa causa eu me ponho de joelhos. Quantas pessoas que não podem tomar uma decisão por si próprio, mas você pode plantar na presença de Deus. Senhor, olha para mim, mas não veja o Daniel, veja o meu irmão que não tem condições de tomar decisões por conta dele, porque ele tem problemas na sua mente, na sua saúde, e ele não consegue se responder por si próprio. Então olha para mim e veja ele, eu me arrependo por ele, eu me santifico por ele, e eu oro por ele, eu me apresento a ti no lugar dele, me salva o meu irmão. Aí Deus vai atender a sua oração, porque Paulo fez isso, Jesus fez isso. Senhor, por ele, está lá no capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus: Pai Santo, eu me santifico por eles. Então tem coisas que nós temos que colocar na presença de Deus, como se fosse o seu filho, como se fosse o seu marido, como se fosse a sua esposa, como se fosse o seu pai, como se fosse a sua mãe, para que Deus olhe para você e veja o seu filho, para que Deus olhe para você e veja o seu marido, para que Deus olhe para você e veja a sua esposa, para que Deus olhe para você e veja o seu pai, veja a sua mãe, e possa abençoar aquela pessoa. Mas cabe a nós entrarmos como sacerdotes da nova aliança. Oh, glória a Deus. Ele vem como Redentor. Ele não obriga ninguém a recebê-lo. João 3,36. Olha o que diz lá. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. É a escolha da pessoa. Deus não obriga ninguém. Satanás, sim, ele que invade com violência, ele arromba. Está registrado em João capítulo 13, 21, 26 e 27. Olha o que diz aí o texto. João 13, 21. Tendo Jesus dito isto, turbou-lhe em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Versículo 26. Jesus respondeu: é aquele a quem der o bocado molhado. O bocado é o pedaço de pão molhado no vinho. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. 27, por gentileza. E após comer a ceia, o que aconteceu? Entrou nele Satanás. Satanás bateu a porta? Ou bateu na porta? Satanás pediu licença? Judas era um homem que tinha vontade própria, livre-arbítrio. Mas Satanás não respeita o livre-arbítrio. Satanás não respeita a vontade própria da pessoa. Ele chega e invade
Quando ele comeu, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: agora o que tem que fazer, faz-o depressa. Vai lá, me vende. Vai lá, me trai. Vai lá, me entrega. Então Jesus se apresenta, ele, eis que estou à porta e bato, como Redentor. Lá no capítulo 19, verso 5, ele falou para Zaqueu, que estava querendo ver Jesus. Jesus chegou para ele e falou assim: hoje me convém pousar na sua casa, como Redentor. O resultado da visita de Jesus à casa de Zaqueu está registrado em Lucas 19, 9. Hoje veio salvação a esta casa. Está dando para você entender? Deus não mandou o anjo, Jesus foi lá pessoalmente. Hoje me convém pousar na sua casa. Então, se você não tem certeza de que você está caminhando para o céu, se você não tem certeza que se você fechar os olhos agora, pastor, se eu partir agora, não sei para onde que eu vou. Então, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você que me assiste pela rede social, que não tem certeza, se você fechar os olhos agora para onde você está indo, então abra o seu coração, abre a porta do seu coração, porque ele está à porta. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, eu entrarei no seu coração, eu salvarei a sua alma, eu salvarei a sua vida, cearei com você e você comigo. Aleluia! Ele está batendo a porta como Redentor, como aquele que pagou e nos comprou com o seu sangue. Aleluia! Aleluia! Ele bate como médico. Eis que estou à porta e bato. Agora como médico, para curar. Por quê? Porque Ele se interessa pela nossa saúde, Ele se interessa pelo nosso bem-estar físico, para nossa saúde física, nossa saúde espiritual, nossa saúde emocional, nossa saúde mental. Você pode pensar que Deus não está ligando para a sua enfermidade, mas Ele está, porque Ele pagou um preço, pelas suas feridas nós fomos sarados. A Bíblia mostra que Saulo estava doente. Saulo estava doente, espiritual e física. Aí Deus mandou Ananias. Deus mandou Ananias na casa dele, onde ele estava hospedado. Está registrado no capítulo 9, para quem não gosta de anotar e ler depois. Capítulo 9 de Atos, verso 8, 9 e 17, 18. Nós não vamos ler por causa do tempo. Mas Saulo estava lá doente, cego, fisicamente, e cego espiritualmente, doente espiritualmente. Aí Deus manda Ananias. Sabe por quê? Porque Deus deu aos seus ministros os dons de curar, para que o povo dele seja saudável, para que o povo dele seja curado. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 9, ele deu os dons de cura para a sua igreja. Ele deu o dom de cura para os seus ministros. E a Bíblia diz: se está alguém doente, chame os presbíteros da igreja, chame as autoridades da igreja, faça a oração, ungindo com óleo, e a oração da fé libertará o doente, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Aleluia! Quando Ananias chega lá, Paulo está lá com os olhos fechados, porque não enxergava, estava cego fisicamente e cego espiritualmente. Aí ele chega, ele assustou no começo,
porque era um homem que perseguia, um homem que era mau, mas fazia isso em nome da sua religião, porque ele era fariseu. E perseguindo os cristãos, acha que estava fazendo um bem para Deus. Agora ele tem um encontro com Jesus e ele fica num estado precário, cego. E Ananias chega lá: Saulo, o mesmo Jesus que te visitou no caminho. Está dando para você entender? O mesmo Jesus que te visitou no caminho de Damasco. Ele visitou minha casa hoje e mandou que eu viesse aqui e colocasse a minha mão sobre a sua cabeça para recuperar a sua vista e recuperar a sua vida espiritual. Aí ele colocou a mão, quando ele colocou a mão na cabeça de Saulo, 2 escamas enormes caíram dos seus olhos e ele voltou a enxergar. Ele voltou a enxergar, e quando ele enxerga, ele começa a chorar, ele começa a glorificar Deus. Aí fala assim para Ananias: Ananias, agora eu quero ser batizado, porque agora eu quero, os meus olhos espirituais também abriram, agora eu sei quem é Jesus, agora eu vou buscar cada vez mais conhecimento dele. Então Ananias, me batiza, porque agora eu tenho Jesus. Até arrepia. Não é calafrio não, arrepio gostoso da presença dele aqui no nosso meio. Ele se apresenta como médico para curar nossas doenças físicas, espirituais, emocionais, psicológicas. Então, para aquele que está enfermo, eis que estou à porta e bato. Aí quando você abre, é o médico dos médicos, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, que veio tirar a sua diabetes, que veio arrancar o seu mal do estômago, do intestino, do fígado, do coração, do rim. É Ele que veio curar a sua vida espiritual, é Ele que veio curar as suas emoções, é Ele que veio curar a sua mente, é Ele que veio curar o seu corpo físico. Aleluia, aleluia, aleluia. Eis que estou à porta e bato. Você que está doente, abre o seu coração e receba o médico dos médicos. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Eis que estou à porta e bato, como mestre, como doutor, como professor. Ele bate a porta como aquele que vai instruir. E ele tem o colírio nos olhos, ele tem o colírio especial para que a pessoa veja, para que a pessoa possa aprender, possa enxergar, conforme Apocalipse 3,18. Está escrito: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Então esse doutor, ele tem colírio para aplicar nos olhos, para aprender, para ensinar, assim como ele fez com Nicodemos. João 19, aliás, João 3 ao 10, não vamos ler por causa do tempo, mas lá está, Nicodemos era mestre, professor. Preste atenção nisso. Quantas pessoas que estão na igreja igual Nicodemos? Conhece, é mestre, e ele chegou para Jesus e falou: bom mestre, eu sei que quem faz o que o senhor está fazendo, se Deus não tiver com ele, não faz. Então ele já sabia que Jesus
Era um ser especial, mas ele não o conhecia pessoalmente. Mas ele sabia que Jesus era um ser especial, porque ele fazia coisas que só Deus pode fazer. Então, Senhor, eu sei que as coisas que o Senhor faz, se não tiver Deus na sua vida, o Senhor não pode fazer. Ninguém faz o que o Senhor faz se não tiver com Deus. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Importa. Não falou nada, não discutiu com ele, que você não adianta discutir com ninguém. Jesus nem discutiu nada, falou, eu estou aí. Tem muitas pessoas que falam assim, olha, eu sou de Deus ou não sou? Não precisa ficar perguntando a ninguém não, velho. Se você é de Deus, todo mundo vai ver que você é de Deus. Tem gente que fica assim, olha, eu sou de Deus ou não sou? Você está vendo Deus na minha vida ou não está? Aí o povo, tô. Nós não precisamos de confirmação de homem, não. Se a pessoa é de Deus, ele vai ver que é de Deus. Porque ninguém faz aquilo que Deus, se Deus não estiver com ele, a pessoa não faz. E tem pessoas que querem que seu ego seja massageado para que uma multidão grite, você é de Deus. Não precisa disso. Jesus não discutiu. Importa que você nasça de novo. Se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Muito mais, ou muito menos, entrar nele. Se você não nascer de novo, você não pode nem ver o reino de Deus. E quanta gente está na igreja, mas nunca nasceu de novo. Nunca nasceu de Deus. Não adianta uma multidão, como diz aquela canção do Roberto, cheio de Carlos. Com essa nuvem, essa multidão não sabe para onde vai. Só tu poderás dizer o caminho, Jesus. É mais ou menos assim. Então tem muita gente dentro da igreja que não nasceram de Deus. E um deles era Nicodemos. Mestre é conhecedor das escrituras, mestre é conhecedor da cultura da sua nação, mestre é conhecedor da alimentação, da gastronomia da sua nação. Mestre é aquele que conhece todo o ritual religioso da sua nação. Você é mestre em Israel e não sabe disto. Aí ele teve um encontro com Jesus, seus olhos espirituais abriram e veja o que está escrito lá em João 19:39. Esse eu faço questão de ler. João 19:39. Olha aqui, quando Jesus morreu e foi sepultado, olha quem é que estava lá acompanhando. Quem é que estava lá acompanhando? Olha lá. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés, que é um perfume caro. Meu Senhor merece o melhor. Está dando para você entender? Ele bateu a porta como mestre e conseguiu mostrar para um mestre de Israel que ele é Deus, que ele é Senhor, e ungiu os seus olhos para que ele pudesse ver. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Já estamos indo para os finalmente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém quer conhecer de Deus, abra a porta. Eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele bate a porta como rei. Apocalipse 19, verso 16. Até agora você viu algum anjo fazendo esse trabalho? Não. Jesus está indo de porta em porta, de porta em porta. Por que nós temos vergonha de falar de Jesus? Se o homossexual não tem vergonha dele falar de
que é homossexual. Está dando para você entender? Se o próprio Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está vindo pessoalmente à porta do mendigo, à porta do sábio, à porta do intelectual, à porta do mendigo, à porta do leproso, à porta do canceroso, à porta do doente, à porta de cada pessoa, seja rico, seja pobre. Ele está indo pessoalmente batendo a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abre a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Tem pessoas que têm vergonha de carregar a própria Bíblia. Tem pessoas que têm vergonha de distribuir um folhetinho para alguém. Está dando para você entender? E Jesus, sendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele está fazendo isso pessoalmente. Não entregou para anjo fazer. Tem vergonha de falar para o próprio pai, para o próprio filho. Eis que estou à porta e bato como rei. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui ele está vindo com a igreja para o milênio, após a tribulação. Ele está vindo. Ele quer reinar, ele está batendo na porta para poder falar: olha, eu quero que você seja um rei para reinar junto comigo. Apocalipse, capítulo 1, verso 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja a glória e poder para todo sempre. Amém. Ele nos fez reis e sacerdotes. Então Ele está chamando, Ele está batendo a porta para fazer cada pessoa participante do seu reino. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e quer reinar comigo, abre a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com você e você comigo. Aleluia. Isto significa comunhão. E eu encerro. Jesus deseja habitar plenamente no nosso coração. Para Ele não basta salvar, curar, ensinar, reinar, sem ter perfeita comunhão conosco. Ele quer ter uma perfeita comunhão. Essa comunhão é uma relação de confiança, de entrega, de dependência. Deu para você entender? Dependência total de Deus. Amas, como diz a palavra, amas a Jesus? A pergunta, João 21, 15 a 17. Esse eu leio para encerrar. Amas a Jesus? E depois de terem jantado, disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Porque Pedro havia negado 3 vezes. Aí olha a pergunta de Jesus. E ele respondeu, primeira vez: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhes, segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu, porque lembrou da traição de 3 vezes, a negação 3 vezes. Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Quem ama, cuida. Quem ama, sacrifica. Você tem as ovelhas dentro da sua casa, que pertencem ao Senhor. Amas-me? Apacenta elas.
cuida delas. Aquele filho que está lá no quarto isolado, com o celular na mão, entra lá. Não deixa ele sozinho com o celular, porque o celular vai tomar lugar, o seu lugar de pastor da sua casa. Amas-me? Apacenta minhas ovelhas. Ama-me, amas-me? Apacenta meus cordeiros, as criancinhas. Amas-me? Apacenta minhas ovelhas. Então fica aqui. Eis que estou à porta e bato. Como Redentor, como médico, como mestre, como rei. Abra o seu coração e reine com Jesus. Abra o seu coração e viva com Jesus. Amém.